Há mais de 1007 séculos, nas ruas de Siracusa, na Sicília, uma jovem mulher caminhou para seu martírio, com o coração tranquilo e os olhos fixos em Cristo. Seu nome era Lucia. Seu corpo foi entregue ao sacrifício, mas sua luz nunca se apagou. Santa Lucia de Siracusa permanece até hoje como uma das virgens mártires mais veneradas da Igreja primitiva. Padroeira dos cegos, guardiã daqueles que sofrem com doenças dos olhos, protetora daqueles que caminham nas trevas, tanto físicas quanto espirituais. Sua história é um testemunho vivo de coragem, fé inabalável e amor radical a Cristo. Mas como chegamos aqui? Como uma jovem mulher, nascida em privilégio e riqueza, escolheu oferecer sua vida ao martírio? Como sua fé permaneceu intacta diante do fogo, do sofrimento e da morte? Esta é a história de Santa Lucia. Uma história que atravessa séculos, que inspira mártires, que sustenta os sofredores e que nos convida, ainda hoje, a refletir sobre o preço verdadeiro da fé. Transportemo-nos para o ano de 303 d.C. Estamos na Sicília, na próspera cidade de Siracusa, um grande centro urbano do mundo greco-romano, onde se entrelaçavam comércio, cultura e poder imperial. Neste período, porém, a paz é apenas aparência. Sob o reinado do imperador Diocleciano, a perseguição aos cristãos atinge seu auge, o que a história da Igreja conhece como a Grande Perseguição. Diocleciano, em sua busca por restaurar a unidade do Império Romano, através do retorno aos cultos pagãos, decreta um édito que selará o destino de milhares de cristãos. Aqueles que professam a fé em Cristo são considerados traidores do Império. Aqueles que recusam adorar os deuses da Roma, que se recusam a sacrificar animais nos templos pagãos, que se recusam a negar o nome de Jesus, estes são criminosos, e o castigo para o crime é a morte. As ruas das cidades italianas, incluindo Siracusa, conhecem o som das correntes, o grito dos perseguidores, o silêncio sereno dos mártires que vão para a morte sem renunciar à sua fé. É neste cenário de perigo, de medo, de morte iminente, que nasce a vocação de uma jovem mulher, uma jovem que escolherá voluntariamente o caminho mais perigoso, uma jovem cujo nome se tornaria eterno. Lucia nasceu em uma família nobre de Siracusa, bem antes da grande perseguição. Seus pais, cristãos fervorosos, criaram-na na fé profunda, ensinando-lhe desde a infância a amar a Cristo com todo o coração e toda a alma. Desde menina, Lucia possuía uma piedade extraordinária. Enquanto suas amigas brincavam nos pátios das casas dos ricos siracusanos, Lucia distribuía suas próprias roupas e alimentos aos pobres das ruas, enquanto outras jovens de sua posição preparavam-se para matrimônios convenientes que consolidariam a riqueza da família. Lucia fazia um voto secreto, um voto de virgindade, consagrando seu corpo e sua alma unicamente a Cristo, seu esposo celeste. Seu pai havia falecido, deixando-a sob a tutela de sua mãe Eusíquia, e que mãe amorosa era aquela! Mas o amor materno traz consigo a fragilidade da saúde mortal. Eusíquia foi acometida de uma enfermidade que os médicos não conseguiam curar. Seu corpo definhou. Seu sofrimento multiplicava-se a cada dia. Lucia, diante do sofrimento de quem lhe havia dado a vida, sentia o peso da dor. E assim como faziam os primeiros cristãos em seus momentos de maior angústia, ela buscou refúgio na intercessão dos santos mártires que a precederam. Há poucos anos havia sido martirizada naquela mesma Sicília uma jovem de extraordinária coragem, Santa Ágata. Seu corpo, sua memória, sua coragem diante do martírio permanecia viva na devoção do povo cristão de Siracusa. Seu túmulo era um lugar santo, um lugar onde o céu parecia tocar a terra. Foi para o túmulo de Santa Ágata que Lucia levou sua mãe. Ali, na presença do sepulcro daquela que havia derramado seu sangue por Cristo, Lucia prostrou-se e orou. Não eram palavras de desespero, mas de confiança total, de fé inabalável na misericórdia de Deus. E assim como o Senhor Jesus respondeu aos lamentos de Marta e Maria diante da morte de Lázaro, assim respondeu ele às lágrimas de Lucia. A mãe de Lucia, tocada pela mão invisível da providência divina, recuperou sua saúde.
Sua doença desapareceu como se nunca tivesse existido. Este foi o primeiro sinal. O primeiro de muitos que marcariam a vida de Santa Lúcia. Mas este milagre não era uma recompensa para uma vida fácil. Era, ao contrário, um chamado. Um convite para que Lúcia entregasse tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Pai Celeste. Com sua mãe curada, Lúcia dedicou-se com ainda maior intensidade à vida de oração e caridade. Sua casa tornou-se um refúgio para os necessitados. Os pobres de Siracusa passaram a conhecer uma jovem que distribuía sua herança com mãos generosas, que visitava os enfermos nas catacumbas onde os cristãos perseguidos se escondiam, que alimentava aqueles que não tinham pão. Mas sua caridade ia além do meramente material. Ela enxergava em cada pobre o rosto sofrido de Cristo, em cada perseguido, o próprio Senhor Jesus. E através de sua compaixão, milagres começaram a manifestar-se. A tradição transmitida pela fé cristã relata sinais e prodígios extraordinários que acompanhavam sua vida. Os famintos, a quem ela oferecia alimento, viam-se subitamente saciados. Os doentes que recebiam sua oração experimentavam o alívio de seus sofrimentos. E ao seu redor, uma presença de luz e de paz parecia envolver tudo, como se a graça divina irradiasse de seu próprio ser. Mas havia algo mais. Algo que os primeiros cristãos reconheciam como um sinal do favor divino absoluto, a firmeza inabalável. Quando outras jovens vacilavam diante do medo da perseguição, Lúcia permanecia calma, enquanto muitos cristãos buscavam esconder-se ou negar sua fé para salvar suas vidas. Lúcia preparava-se silenciosamente para o encontro com o martírio. Ela sabia. Como muitos dos santos da antiguidade, parecia que Lúcia havia recebido do Espírito Santo uma revelação clara de seu destino, e aceitava-o, não com tristeza, mas com uma paz que não pedia explicações ao mundo. Nem todos em Siracusa viam com admiração a caridade de Lúcia. Entre os ricos da cidade, havia aqueles que a cobiçavam. Um jovem de elevada posição social havia desenvolvido uma paixão por Lúcia, esperando que uma jovem de sua linhagem aceitasse seu matrimônio. Mas Lúcia havia feito seu voto. Seu coração pertencia unicamente ao Senhor Jesus. Quando aquele jovem repetidas vezes tentou conquistá-la e repetidas vezes foi recusado, seu amor transformou-se em ódio. Uma ira profunda tomou conta de seu espírito, e foi neste momento de fúria que ele agiu. Levou Lúcia perante o procurador romano Pascásio, denunciando-a como cristã. Simples assim. Uma palavra num momento de raiva destruiria a vida mundana de Lúcia. Mas isso apenas a aproximaria de Cristo. Quando foi levada perante Pascásio, Lúcia apresentou-se com serenidade. O procurador, como todas as autoridades romanas daquele tempo, viu-se diante de uma escolha simples de apresentar: apostasia ou morte. Lúcia de Siracusa, disse ele com a voz de quem representa o poder de Roma. Você é cristã? E ela respondeu. Estas palavras ecoam através dos séculos, transmitidas pela tradição sagrada. Sim, sou cristã, e nunca negarei meu Salvador Jesus Cristo. As multidões que se reuniam nos fóruns de Siracusa esperavam talvez por uma defesa, por uma tentativa de escape, por algum sinal de medo. Mas o que viram foi uma jovem mulher cuja face refletia uma paz celestial, cuja voz era firme como rocha, cujos olhos, aqueles olhos que em breve sofreriam tanto, brilhavam com uma luz que não era deste mundo. Pascásio, furioso pela recusa de Lúcia, condenou-a a ser levada para um lupanar, uma casa de prostituição, como punição suprema para uma virgem. A intenção não era apenas destruir seu corpo, mas sua alma, destruir a pureza pela qual havia se consagrado a Cristo, destruir sua dignidade, sua identidade, tudo aquilo que a definia. Mas a graça divina não abandona aqueles que confiam nela. Quando os guardas tentaram arrastá-la para aquele lugar de abominação, Lúcia tornou-se como uma montanha. Seu corpo, frágil de aparência, permanecia imóvel. Todos os guardas romanos, homens treinados, cobertos de armaduras, acostumados a dominar pessoas, foram incapazes de movê-la um sequer de seus passos. A multidão que presenciava isto murmurando. Alguns reconheciam naquilo a mão de Deus,
Outros gritavam que era bruxaria, que era magia, mas a verdade é que ninguém conseguia mover Lucia de onde ela estava. Então Pascásio, percebendo que a coação não funcionaria, recorreu ao método mais brutal que Roma conhecia: a tortura. Ordenou que a trouxessem de volta. Ordenou que a queimassem, que seu corpo tão jovem, tão virginal, fosse consumido pelo fogo, a punição que Roma reservava para seus inimigos mais obstinados. E assim Lucia foi queimada. Mas, e aqui a história entra em um domínio que transcende a compreensão humana, as chamas não a devoraram. Seu corpo, exposto ao fogo mais intenso, permanecia ileso. Testemunhas relataram que o fogo contornava seu corpo sem tocá-lo, como se uma força invisível o protegesse. E em seu rosto, mesmo enquanto as labaredas rugiam ao seu redor, havia serenidade. Havia até mesmo um sorriso, não de triunfo terreno, mas de comunhão com o divino. Isto foi o suficiente para Pascásio e para os soldados que executavam seus comandos entenderem que estavam diante de algo além do alcance do poder imperial. Compreenderam, ainda que não quisessem admitir, que estavam lutando não contra uma jovem mulher, mas contra a própria força do Altíssimo. A persistência na fé de Lucia, mesmo diante do fogo, parecia despertar algo novo entre os perseguidores. Talvez fosse frustração, talvez fosse medo, talvez, em seus corações mais profundos, começasse a germinar uma dúvida sobre se estavam ou não no lado certo da história. Pascásio, não podendo mais prolongar seu sofrimento, ou talvez querendo abreviar aquele encontro inexplicável com o sagrado, ordenou o golpe final, o que era indispensável fazer: uma espada. Um soldado aproximou-se de Lucia e, em seu pescoço, dirigindo a lâmina com a intenção de encurtar seus dias, desferiu o golpe que enviaria seu espírito para o seio de Abraão, para o descanso eterno, para a coroa que aguardava aqueles que derramam seu sangue em nome de Cristo. E assim, em 13 de dezembro do ano 303, Santa Lucia de Siracusa entregou sua alma ao Senhor. Mas note bem isto: não foi em gritos de agonia, não em desespero, não em maldição contra seus perseguidores. Relatos antigos nos transmitem que suas últimas palavras foram de oração, que seu rosto, mesmo na morte, refletia a paz do resgate, que seu corpo, ainda que destruído, era um testemunho vivo, ou melhor, um testemunho sagrado da verdade que não pode ser queimada, que não pode ser rasgada, que não pode ser morta por nenhuma lâmina do mundo. Ela havia mantido seu voto. Ela havia permanecido virgem. Ela havia preservado sua alma intacta. Nenhuma violência terrena havia conseguido a vitória que realmente importa: a vitória sobre o espírito. Há uma razão pela qual Santa Lucia é invocada como padroeira da luz. Seu próprio nome, Lucia, vem do latim lux, que significa luz. E em sua vida, em seu martírio, em todo o seu ser, havia uma luz que as trevas não conseguiam obscurecer: a luz da fé, a luz da caridade, a luz de Cristo refletida em uma alma pura. A tradição iconográfica preservou isto através dos séculos. Santa Lucia é frequentemente retratada segurando uma lâmpada, símbolo de sua alma que ilumina as trevas. É representada com seus olhos, aqueles olhos que enfrentaram o fogo sem se fechar, que olharam fixamente para Cristo, mesmo quando tudo ao redor era sofrimento. Em uma bandeja, em uma referência à profunda verdade de que aqueles que perdem a vista terrena frequentemente ganham a visão espiritual mais aguda. E é justamente por isso que, ao longo dos séculos, aqueles que sofrem de cegueira, que enfrentam doenças dos olhos, que caminham na escuridão física, clamam a Santa Lucia, porque ela conhece a verdadeira natureza da visão, porque ela entende que há uma luz que vai muito além das imagens que nossos olhos mundanos podem perceber. Após sua morte, o corpo de Santa Lucia foi venerado por aqueles que a conheceram. Seus restos mortais tornaram-se relíquias sagradas, e através dos séculos, sua festa, celebrada no 13 de dezembro, tornou-se um grande acontecimento na vida litúrgica da Igreja. Em países nórdicos, especialmente na Suécia, a festa de Santa Lucia transformou-se em uma celebração visual extraordinária. Jovens raparigas, na madrugada de seu dia festivo,
Caminham nas ruas levando lanternas e velas, honrando sua memória através de procissões luminosas que transpõem a escuridão do inverno. É uma forma poética de dizer: assim como Lucia foi luz em meio às trevas da perseguição, assim seu testemunho continua alumiando o caminho de todos nós. Na Itália, em Siracusa especialmente, sua memória permanece viva em igrejas, em corações, em orações transmitidas de geração a geração. A Basílica de Santa Lucia ad Sepulcrum marca o local onde seus restos mortais foram depositados, um santuário de fé e contemplação. E em todo o mundo cristão, homens e mulheres diante de doenças dos olhos, diante de escuridão espiritual, diante de tentações que ameaçam sua pureza, clamam o nome de Lucia, pedem sua intercessão e encontram naquele nome força, que nos diz a vida de Santa Lucia ao coração de um cristão moderno. Vivemos em uma era de comodidade e conveniência, em um tempo onde a palavra sacrifício soa estranha aos ouvidos. Olhamos para Santa Lucia, uma jovem mulher que voluntariamente entregou sua vida ao martírio, e nos perguntamos: como era possível tal coragem? Como era possível tal fé? A resposta é simples, embora sua realização seja profunda. Porque ela não amava a vida terrena mais do que amava a Cristo, porque vira claramente que os bens deste mundo, a riqueza de sua família, a segurança que poderia ter desfrutado, o matrimônio conveniente que lhe ofertavam, eram insignificantes diante da riqueza eterna de comunhão com o Senhor. Santa Lucia nos ensina que não há sacrifício demasiado grande quando oferecido àquele que se entregou completamente por nós, que a pureza do corpo e da alma é um bem que nenhuma violência externa pode retirar daquele que internamente a preserva. Que a verdadeira visão é aquela que enxerga para além das aparências deste mundo, que penetra o véu entre o tempo e a eternidade. Ela nos desafia-nos a refletir: que estamos dispostos a oferecer a Cristo? Que sacrifícios, por mais pequenos que pareçam diante do martírio de Lucia, estamos dispostos a fazer pela nossa fé? Ela nos consola, porque no testemunho de Santa Lucia vemos que o sofrimento não é abandonado, que a justiça divina não nega o que é injusto, que o fogo que queima nossas provações na terra é purificador, não destruidor. Ela nos ilumina. Como seu nome próprio proclama, Lucia é luz, e enquanto seus olhos enfrentam a escuridão de todos aqueles que sofrem cegueira, seu coração, aquele coração que nunca deixou de arder de amor por Cristo, queima eternamente diante do trono de Deus, intercedendo por nós, iluminando nossos caminhos. Santa Lucia de Siracusa não é apenas uma figura histórica relegada a páginas amareladas de antigos pergaminhos. Ela é uma presença viva na comunhão dos santos, uma intercessora constante, uma testemunha eterna da verdade, de que nenhuma força terrena, nem mesmo a morte, pode vencer aquele que coloca sua confiança irremovível em Jesus Cristo. Seu sangue, derramado há mais de 1007 séculos, continua a clamar do chão, como o de Abel, não pedindo vingança, mas pedindo que aqueles que vêm após ela não esqueçam o preço da fé, que não caiam na acomodação, que não negociem sua alma. Hoje, ao invocarmos Santa Lucia, invocar a luz, invocar aquela coragem que vem de fora do mundo, invocar a possibilidade de que, em nossos próprios tempos de perseguição, não talvez do modo violento de sua era, mas das perseguições sutis de uma cultura que se afasta de Deus, possamos manter a chama viva, que possamos, como ela, ver com clareza, que possamos, como ela, amar de forma radiante, que possamos, como ela, oferecer nossas vidas, todo o nós, ao serviço do Senhor. Santa Lucia, padroeira dos cegos e guardiã daqueles que sofrem, roga por nós perante o trono de Deus. Roga por aqueles que permanecem nas escuridões desta vida. Roga para que não esqueçamos que cada um de nós é chamado a ser luz neste mundo, não por nossa própria força, mas pela graça que vem daquele cuja glória é eterna. Assim como Lucia enfrentou o fogo e manteve sua alma intacta, assim também nós podemos enfrentar as provações de nossas vidas, conhecendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Que sua memória seja bênção, que sua intercessão seja poderosa,
Que sua fé seja nosso exemplo, porque a verdadeira luz nunca se apaga, e Santa Lúcia brilha para sempre.